Me lembro de ter uma rotina bem estruturada de estudos desde pequeno, com 7 anos eu já tinha o meu horário de estudar, o meu local de estudo, procurar excelência e o que você fizer você tem que fazer o melhor que você pode fazer. E aí eu acho que essa lição que eu aprendi com 6 anos na alfabetização, eu acho que foi uma coisa que excelência é o que marcou pela minha vida inteira, assim. Tive um sonho que era ir para a Olimpíada Nacional, apostei tudo que eu tinha depois e deu certo de primeira. A base é muito importante. Eu já estava com uma casca grossa de provas, eu já estava com um ritmo de provas, então já não me assustava com questões difíceis. Você precisa se dedicar, eu diria que assim, quase que integralmente, porque realmente é uma coisa que pode mudar a tua vida esse ano de estudo. Eu decidi fazer o doutorado, acabei virando professor do ITA, porque dar aula é uma coisa que eu sou apaixonado. Então assim, eu adoro dar aula, então eu acho que minha grande missão como professor é desenvolver talentos. Compartilhar um pouco do que eu aprendi com quem quer aprender, com quem está com fome e sede de física, quer aprender, quer se desenvolver. Então, realmente, eu acho que minha grande missão é essa. Meu nome é Ivan Guilhom, eu nasci em Fortaleza, no Ceará. Morei lá até os meus 17 anos, fiz várias escolas militares, né? Então, EPICAR, Colégio Naval, AFA, né? Eu gostei muito de Olimpíada, realmente, né? Participei de várias, assim, depois eu acabei indo fazer engenharia no ITA, fiz engenharia eletrônica lá, de 2010 até 2014. Em seguida, eu engatei na pós-graduação em física, comecei um mestrado que acabou virando doutorado direto. Eu comecei o meu mestrado em 2015, virou doutorado. Passei um tempo do meu doutorado na Alemanha, na Turíngia. Voltei e me doutorei em física em 2017. Com 25 anos. No ano seguinte, com 26 anos, eu virei professor do ITA, então passei em primeiro lugar do meu concurso para professores do ITA em 2018. Trabalhei lá em 2018 até agora, 2025. Escrevi 4 livros, coordenei várias Olimpíadas, né? Fui líder de equipe na Olimpíada Nacional de Física, então realmente foram algumas atividades que eu exerci nesse caminho. Desde a minha infância, eu me lembro de gostar muito de matemática. Então, realmente, eu gostava muito de matemática, gostava muito de ciências. Eu fazia vários experimentos de química, misturava as coisas lá. Realmente é uma coisa que marcava bastante esse gosto por ciências e por matemática. Eu sempre fui bom aluno, então sempre me lembro de me dedicar bastante, me lembro de ter uma rotina bem estruturada de estudos desde pequeno, com 7 anos eu já tinha o meu horário de estudar, o meu local de estudo, fazia as tarefas no mesmo dia que elas eram entregues, né? Então realmente eu me lembro de ter um estudo sério desde cedo. Um evento que marca muito, que foi um evento chave para mim, que marcou minha história inteira. Eu acho que quando eu tinha 6 anos, eu estava aprendendo a ler. Então, nessa época, a minha mãe fazia as tarefas comigo, repassava o que eu estava aprendendo na época. E eu me lembro que tinha um excelente que eu ganhava quando eu acertava tudo. E um dia eu tive ótimo, que eu errei uma das 5 palavras que eu estava lendo com a professora. E aí eu recebi ótimo. Aí eu perguntei, mãe, o que é ótimo? Aí ela, olha, ótimo é muito bom, então eu fui muito bem. Aí ela olhou assim, viu que não era excelente. Por que não é excelente? Não, porque eu errei essa aqui. Eu falei, não, então vamos repassar isso. Aí eu falei, não, mas ótimo, a senhora acabou de falar que era muito bom. Eu falei, não, meu filho, mas você precisa ser excelente. Você tem que procurar excelência e o que você fizer, você tem que fazer o melhor que você pode fazer. E aí eu acho que essa lição que eu aprendi com 6 anos na alfabetização, eu acho que foi uma coisa que excelência é o que marcou pela minha vida inteira, assim. Que eu talvez não tenha conseguido sempre, mas que eu sempre procurei viver isso. Eu tenho uma história da primeira vez que eu ouvi falar do ITA, bem parecido com muitos itanos. Então eu estava numa aula de física e de repente tinha uma lista de exercícios e a questão do ITA era a mais difícil de todas. Então realmente eu falei, não, mas de onde é que é esse lugar que tem tanta questão difícil, né? Comecei a pesquisar o que era o ITA nessa época, né? Olhando as questões que eram muito bem feitas, que eram mais desafiadoras, e eu tinha um perfil que gostava de matemática, eu gostava de física, que me divertia com essas questões mais desafiadoras. Também eu estava entrando nessa época, era o começo do ensino médio, no contexto de Olimpíadas, e eu via que muita gente que ia bem nas Olimpíadas acabava que ia migrando para uma turma de preparação ITA, né? Então eu comecei a pensar, olha, o que é esse pessoal que faz Olimpíada, tá indo pro ITA, que lugar é esse que tem essas questões desafiadoras, o que é o ITA, né? Foi aí que eu comecei a pesquisar e conhecer o ITA um pouco melhor. Coisas que me atraíram lá. Eu acho que o desafio de uma prova difícil, né? Então isso aí me cativou, vamos dizer. Outra coisa era comecei a ler e vi o apoio que existe no ITA. Então, realmente, o ITA tem um modelo que é muito diferenciado de outras universidades públicas. Modelo de alojamento, modelo de alimentação, modelo de você morar dentro do campus. Uma tradição que o ITA tem, né, de ter os melhores engenheiros do Brasil. Então, existe essa fama e essa fama se reflete, né,
em você ter grandes possibilidades de trabalho. Principalmente quando o engenheiro sai do ITA, ele pode trabalhar com várias coisas, inclusive com engenharia. Tem gente que sai para criar empresas, trabalhar em mercado financeiro, engenharia, consultoria, gestão, ir para outras áreas, né? E o convívio que, depois foi ficando mais claro para mim, o convívio que você tem no alojamento no H8, que realmente está no meio de pessoas, no geral, formidáveis, uma média de competência, né, de capacidades altíssimas. E isso aí é uma coisa que é muito valiosa, assim, realmente ter essa convivência e os amigos que eu pude formar lá dentro foi bem interessante. No meu ensino médio eu tinha um grande sonho que estava mais relacionado até com Olimpíadas. Então eu estava muito envolvido com Olimpíadas científicas, eu sempre fiz Olimpíada de matemática, física, química, eu fazia tudo o que tinha dessas Olimpíadas na minha frente. Tive um sonho que era ir para a Olimpíada Nacional e eu consegui ir na metade do meu terceiro ano. Então esse era o meu grande sonho, que eu postei tudo nesse sonho, até desprezava as outras coisas porque eu precisava me focar em física, né? Foi em julho, fui para o México nesse ano, internacional, fui medalha de prata, fui uma das primeiras do Brasil. Voltei e agora o que eu vou fazer? Fiquei muito em dúvida se eu queria fazer física ou engenharia. Acabei optando em fazer as duas coisas. E no ITA eu me lembro que foram 6 meses entre julho e dezembro que foram muitíssimo intensos. Eu corri muito atrás do atraso de química, principalmente, de redação, né, o que não estava tão forte assim. Nessa época, apesar de ter ido para a Olimpíada Nacional, né, tá no top 5 do Brasil inteiro em física, eu estava até preparado para não passar de primeiro, porque isso é normal. Depois dessa Olimpíada, o meu foco foi o ITA, apostei tudo que eu tinha depois e deu certo de primeira. Tá? Então foi bem bacana. Nessa época eu ainda estava em dúvida entre física e engenharia, mas eu me lembro que quando eu passei no ITA, a recepção que eu tive dos veteranos, as turmas se formando, todo mundo entrando em contato, querendo se conhecer, eu me lembro que marcou muito isso, essa recepção, e muita gente que eu já conhecia de Olimpíada, que estava lá falando comigo, dando os parabéns, gente da minha cidade vindo. Às vezes, quando você está nesse meio de cursinhos, né, de turmas preparatórias, às vezes você já tem vários amigos lá. Então eu apostei no ITA e fiquei muito feliz da escolha que eu fiz nessa época. Acho que uma coisa bem importante de se ter em mente quando você vai prestar um vestibular do ITA é o seguinte: a base é muito importante. Eu estava ali no terceiro ano, saindo das Olimpíadas. Em certo aspecto, eu comecei a estudar com aquele foco total do ITA na metade do ano. Porém, a base que eu tinha de participar de Olimpíadas, de ter feito outros concursos militares, o IME, a AF, SpaceX, AFA, EFON, Colégio Naval, isso dá uma base muito grande, porque eu já estava com uma casca grossa de provas, eu já estava com um ritmo de provas, então já não me assustava com questões difíceis. Isso me dá uma base muito forte para encarar um desafio do ITA. Então essa base, se você consegue construir antes, ela é muito importante. Mas mesmo se você tem uma base forte, você precisa se preparar para essa prova. Então é um nível de exigência muito alto, é uma competição por mais de 70 pessoas por vaga, então realmente é bem acirrado essa competição. A questão não é você ser muito bom na disciplina específica, mas você tem que ser razoavelmente bom em todas. Então isso aí às vezes é mais importante até do que você ser um outlier em uma única disciplina. E aí você se prepara nisso e você vai fazer essa prova. E eu acho que é uma prova que ninguém está garantido. Então você pensa, olha, o Ivan foi para uma Olimpíada Nacional, física era o meu ponto forte, claro, né? Nessa reta final dos 6 últimos meses, eu deixei física quase que de lado para focar, como eu falei, no que eu era mais fraco. Fui fazer a prova de física e uma coisa interessante é que eu abri a prova, peguei a primeira questão. Falei, essa questão é difícil, pulei. Peguei a segunda questão, essa questão é difícil, pulei. Peguei a terceira, pulei. Quarta, pulei. Quinta, pulei. Eu me pulei 7 questões, que eu achei todas elas difíceis, vindo da Olimpíada Nacional. E eu falei, meu Deus do céu, acho que vai dar tudo errado agora. Então assim, é uma prova que ninguém tá garantido. Realmente, por mais que não, esse cara aqui é muito forte e vai arrasar, não. É difícil para todo mundo. Então eu me lembro que nessa hora eu fiquei bem nervoso, eu tive que respirar, pedi para ir no banheiro, para beber uma água, voltei e comecei a dar 8. Comecei a dar 8, segui em frente, depois eu fui voltar para aquelas 7 primeiras, algumas delas saíram, né? Foi uma boa prova de física, mas essa dificuldade eu acho que existe para todo mundo. É uma prova que é um combate que ninguém está garantido nessa hora. Eu acho que as maiores dificuldades acabaram sendo lidar com as questões, estudar bastante, também é uma alta carga, são várias horas de aula, são várias horas de estudo. Entrar numa turma ITA, entrar nessa preparação, né? Você precisa se dedicar, eu diria que assim, quase que integralmente
mantendo cuidado, claro, com o seu psicológico, com saúde, enfim, mas o que você puder oferecer para esse projeto como estudante, você deve oferecer, porque realmente é uma coisa que pode mudar a tua vida esse ano de estudo e você abdicar de algumas diversões, né? Então, assim, abdicar às vezes de uma diversão no sábado para fazer um simulado, de passar o dia, manhã, tarde, noite, se dedicando, ralando para esse projeto, para encarar essas dificuldades, né? É uma prova de ensino médio, sim, mas é uma prova de ensino médio com altíssimo nível, então é realmente você ter que encarar essa dificuldade, acho que, e se doar desse nível, assim, manhã, tarde e noite no projeto, viver isso, né? Se dedicar, eu acho que seria a maior dificuldade que eu acho que eu posso citar. Quando eu me formei no ITA, né, eu tive algumas boas oportunidades. Então eu podia ir para uma empresa de engenharia aeroespacial, né, que inclusive procurava os alunos do ITA, os melhores alunos do ITA. Acabei optando por fazer física, por ter uma estrutura familiar que me permitia isso. Então eu me lembro que meu pai perguntou, olha, o que você quer fazer? Eu falei assim, olha, eu gosto muito de física, eu gosto de estudar, estou pesquisando. 4 dos 5 anos de ITA eu pude fazer pesquisa em física, pesquisa de relevância internacional, fui para congressos internacionais durante a graduação no ITA, e eu me lembro que saindo eu decidi fazer o doutorado, fazer essa pós-graduação e continuar nessa pesquisa. Depois de fazer o doutorado, eu acabei virando professor do ITA, porque dar aula é uma coisa que eu sou apaixonado. Então, assim, eu adoro dar aula, é uma atividade que eu começo a fazer, e se você... Vamos conversar sobre física, eu passo a manhã inteira, o dia inteiro conversando, fazendo conta, né? Uma coisa que eu acho bonito de aprender, então realmente eu gosto muito disso. Cheguei a provar algumas outras áreas, eu cheguei a fazer estágio no mercado financeiro, cheguei a fazer estágio em federação de indústrias, mas nesses lugares o que eu via é que a parte que eu achava mais interessante era a parte mais de ciência básica. Então realmente era algo que eu vi que não é aqui. Meu lugar é trabalhar com isso, é ensinar isso, é passar isso adiante, porque eu gosto de falar sobre isso. Aí eu entrei no serviço público, comecei a trabalhar no ITA há alguns anos, e o serviço público tem certas circunstâncias, né? Um modo de trabalhar que é próprio dele, assim como a iniciativa privada tem o modo dela. O que aconteceu com o passar do tempo? Eu comecei a querer fazer alguns projetos que não eram permitidos pela carreira, né? Então você tem um nível de dedicação que o ITA exige dos professores, dos servidores, que para fazer projetos fora, né, alçar os seus próprios voos, você precisa sair de lá. Estudei algumas possibilidades lá dentro, mas eu comecei a me sentir que, olha, o que eu quero fazer, os novos caminhos que eu quero trilhar, eu não vou conseguir fazer aqui dentro do ITA. Então, eu vou ter que procurar algum lugar onde eu possa desenvolver essas ideias. E lá dentro do ITA é muito legal de se dar aula, você tem alunos muito bons. Em ambientes como, por exemplo, turmas ITA, nível de preparação desse tipo, né, Olimpíadas, né, você tem muita gente fora do ITA, que precisa de bons professores, de bons mestres. Eu comecei a sentir que poderia ajudar muita gente fora do ITA também. Na época, o Estratégia estava começando a primeira turma presencial do Itaim, me chamaram para dar uma aula magna, pude conhecer o projeto mais de perto, e eu fiquei impressionado assim, com a estrutura que o Estratégia construiu para a turma ITA presencial, a turma Itaim presencial. Me lembrou a estrutura que o Estratégia dá para os alunos, o próprio ITA. Então, essa questão de você ter uma bolsa de estudos, de você ter um alojamento, de você ter a alimentação, de você poder vir para cá e se preocupar em estudar, em se desenvolver intelectualmente, academicamente. Os valores que se defendem aqui, desse estudo, desse empenho, de coragem, de encarar desafio, rimam muito com o que existe no ITA, com o que eu acredito. Então, realmente, o Estratégia abriu as portas para mim, então sou muito grato por isso. Confiou em mim. E eu espero que 2026 para frente seja um ano fantástico. Seja uma série de anos fantásticos daqui para frente. O que eu vim fazer no Estratégia? Eu diria que a gente está no nosso processo seletivo, procurando os 100 melhores alunos do Brasil inteiro. E como professor, antes do ITA, no ITA e depois do ITA, eu acho que a minha grande missão como professor é desenvolver talentos. Compartilhar um pouco do que eu aprendi com quem quer aprender, com quem está com fome e sede de física, quer aprender, quer se desenvolver. Então, eu acho que minha grande missão é essa. E isso eu pretendo fazer em projetos como a turma presencial Itaim, projetos eventualmente em Olimpíada, em outros projetos que surjam pela frente. Realmente a minha grande missão aqui, eu diria que é atender quem quer aprender da melhor forma que eu puder.
Eu acho que nas minhas aulas, eu sempre tento realmente trazer o melhor que eu tenho de física na minha cabeça. Uma coisa que eu acho que é muito importante em aulas, né? Para você dar uma boa aula, eu acho que você precisa estar gostando daquilo. Você precisa estar feliz. E realmente falar de física é uma coisa que eu acho muito divertido. E eu não entendo absolutamente quem não gosta de física. Então eu diria que nas minhas aulas, o meu primeiro objetivo é deixar claro que o que eu estou falando é muito interessante. Se eu despertar o interesse que, olha, isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito importante, vale a pena a gente olhar para a física, olhar para a natureza, entender o que está acontecendo, isso aí vale a pena. Aí eu acho que quando eu consigo garantir e passar essa ideia, fica fácil passar o conteúdo. Isso aí é o principal que você pode esperar das aulas, né? E talvez o pessoal da turma Itaim e tal, quando esperar os simulados, boas questões para eles se divertirem bastante também. Quando o treino é duro, o jogo é fácil. Conselho que eu posso dar para quem está começando agora: você não precisa ser gênio para passar no ITA. Eu já ajudei vários alunos a passarem no ITA. Eu conheço vários alunos que entraram no ITA, vários formados no ITA. E você não precisa ser gênio para passar no ITA. Talvez tenha um ou outro que talvez seja fora de série. Existem pessoas impressionantes lá dentro. Existem. Mas a grande parte dos alunos não é genial, assim, não é uma pessoa extraordinária que tem possibilidades fora da caixa. Assim. São pessoas que, na grande maioria, são disciplinadas, resilientes, que encaram desafios, que sabem apanhar, tá? No sentido de que, olha, pegou um desafio, deu errado, não é todo mundo que passa de primeira, está cada vez mais raro. Então, quanto mais o nível dos alunos sobe, mais raro é você passar de primeira. Então, nem todo mundo tem uma base de Olimpíadas de vários anos para chegar no terceiro ano com uma base muito forte. Às vezes, você precisa de um ano para passar de um nível de ensino médio convencional para um nível de ensino médio de excelência, como o ITA vai te cobrar. Muitas vezes as pessoas estão numa escola que tem um foco do Enem. E o Enem tem um nível de cobrança que é do Enem. O nível do ITA vai ser outro nível. Senão você tem uma questão de se acomodar, de se acostumar a esse nível de cobrança que é alto. E está tudo bem. Então você não pode se desesperar, achar que é só para gênios. Você tem que confiar no seu esforço. Então, às vezes demora 1 ano, às vezes demora 2 anos, 3 anos, 4 anos. Na minha turma teve um rapaz que estudou por 6 anos para entrar no ITA. Então às vezes é uma trajetória longa. Cada um tem sua história. Então não adianta se comparar com outros. Esforço e boa preparação é fundamental. Então, para passar no ITA, um conselho valiosíssimo é que você precisa procurar uma boa preparação. Se cercar de gente que tem esse mesmo sonho, para que vocês possam se ajudar. E eu costumava falar que ninguém passa no ITA sozinho. Então, se vocês ouvirem os relatos de quem passa, normalmente, quase sempre, as pessoas tinham o seu grupo de estudo, tinham os seus amigos, os amigos de alojamento, os amigos de turma ITA, que se auxiliavam, né? Então, realmente, se cercar de gente boa, de bons professores que possam te ajudar com tudo que for possível para você conseguir chegar na hora da prova e fazer uma boa prova. Vai ser difícil, mas você não pode desesperar e, tanto quanto possível, divirta-se. Então você precisa estar gostando. Você está aqui na turma Itaim, você está tentando vestibular como ITA, como IME, você quer ser um engenheiro de ponta, de excelência, você precisa gostar disso. Então, primeiramente, eu diria que olha, você tem que estar gostando da tua aula de matemática, da tua aula de química, da tua aula de física. Realmente você precisa, antes de mais nada, focar mais do que na prova, focar nas matérias. Você precisa estar gostando daquilo, que você vai aprender melhor. Às vezes eu acho que as pessoas focam muito na hora da prova. O que é a prova? O que é a prova? O que é a prova? Mas no ITA cai assim, não cai assado, e você foca muito na prova. Mas eu diria que às vezes você precisa primeiro focar na física. Então aprende a física, aprende a química, aprende a matemática, aprenda. Às vezes, aquela coisa de você querer ser hiperfocado, às vezes você fica como a gente fala lá no Ceará, você fica aquele jumentinho com aquele cabrestozinho assim, né? Então você tem que abrir um pouco, por quê? Porque são provas que não querem alunos adestrados. Então eles querem alunos que saibam pensar, que saibam raciocinar. E para você saber isso, você tem que estar ali com um campo de visão mais largo que você possa ter novas ideias. Então eu diria que às vezes você tem que ter uma preparação forte, mas que você precisa estar preparado para surpresas. Então eu acho que o aluno que o ITA está procurando é aquele aluno que, olha, vai vir uma novidade aqui e eles querem saber quem que consegue ter essa nova ideia. Aproveitem a ideia, aproveitem as excelentes aulas que vocês vão ter aqui com os professores de vocês. Estudem isso, gostem disso, se desenvolvam. Então esse período de turma ITA é um período que você aprende muito. Então eu diria que até algumas ideias que eu tive no meu doutorado vieram de ideias dessa preparação de Itaim, de Olimpíadas. Então vocês estão construindo um terreno
que ele deve ser tão fértil quanto possível para você ter algo que vire uma aprovação no ITA, um terreno que o ITA possa construir um engenheiro aí dentro. Isso é muito além de provas, né? Então vocês estão vivendo um momento ímpar na vida de vocês. Eu queria convidar você a conhecer a gente, a conhecer mais o Estratégia. Se você tem esse sonho de passar no IME, de passar no ITA, se você quer encarar esse desafio, então vem conhecer a turma ITA-IME e encarar esse desafio junto com a gente. Estudar comigo, estudar com uma equipe de professores excelente, uma equipe de professores que vai conseguir lançar você e te ajudar a crescer muito em uma experiência imersiva como essa, que vai te preparar para as melhores escolas de engenharia do país. Então convido você a conhecer mais o Estratégia.